Bom dia, devocional diária, dia 2 de julho de 2023. Neste momento tão lindo, abençoado por Deus, eu me recordo neste instante da frase deixada no dia de ontem. A misericórdia de Deus acorda mais cedo do que eu, do que você. Recordando a frase de ontem, eu deixo uma nova frase para o dia de hoje. O Senhor está e irá mandar chuvas para te refrescar neste deserto. Sabe por quê? O sangue de Jesus tem poder. Não pare agora, ou digo melhor, não pare nunca. Se você não puder andar, poder correr, ande. Se você não puder andar, arraste-se, mas não pare, pois Deus não parou, Deus não para, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? A você o meu muito bom dia, um dia abençoado, repleto das bênçãos do nosso Deus, um dia onde você possa vir a se deparar com o que o Senhor já deixou preparado para esse dia. Talvez você nem sabe qual é a bênção que vai chegar para você nesse dia. Mas você, esperando nele, você pode ter a certeza que no momento certo, ele irá te enviar. Amém? Eu deixo essa frase de motivação, frase de bênção para a sua vida. É uma frase de bênção, onde o Senhor, Ele tem muitas e muitas bênçãos a ser derramada. E eu digo mais, Ele está derramando continuamente as suas bênçãos a cada dia em que Ele concede. E muitos estão vivendo no dia em que Ele está concedendo, porém não debaixo das bênçãos que Ele tem para você. Você não tem desfrutado, talvez você não saiba, talvez porque você não saiba, mas o Deus que é o que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que está aqui neste momento. E na devocional diária de hoje, nós vamos aprender juntos, como eu disse na devocional de ontem, que eu não gosto de me adiantar para mim saber qual vai ser a devocional do dia seguinte. E me deparando com uma frase de bênção, eu chego a uma devocional onde o Senhor dos Senhores, o advogado dos advogados, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Deus Emanuel, é sobre ele hoje a mensagem da devocional diária do dia 2 de julho de 2023, onde desejo a você as mais, porque são grandes, são muitas as bênçãos, então as mais ricas e copiosas bênçãos para você, assim como também para toda a sua família, seus projetos, sonhos e, acima de tudo,
um coração completamente agradecido a esse Deus. Porque esse que está falando com você é Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação em Cristo Jesus. Por ser totalmente grato a esse Deus, eu tenho feito o que? Compartilhado o que Ele tem falado e tem me concedido. Se for para contar aqui um testemunho de ontem, eu tenho um testemunho para contar. É algo que você pode até mesmo não entender, pois o homem natural o homem natural não compreende as coisas espirituais, né? O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente. É tão maravilhoso você entender que esse Deus é aquele que está aqui neste momento. Você sendo natural, o homem natural, se você é natural, você é uma criatura de Deus, ainda não se tornou filho, você é um homem natural. Por que eu estou dizendo isso? Pois a palavra do Senhor está nos mostrando, ela nos orienta. Essa palavra deixa orientações, deixa resposta, deixa para cada um de nós, independente da área em que estivermos passando, iremos encontrar uma resposta do nosso querido e do nosso amado Deus, aquele que criou todas as coisas e que é poderoso para guardar. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Então, o que temos que fazer é reconhecê-lo. Jesus vindo para os seus, ele veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Mas a todos que receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos, de serem feitos filhos de Deus. Então isso é algo que nós precisamos entender. Se ele veio para o que eram seus, para os que eram seus, e os seus não o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem, aqueles que deixam de ser natural, aquele que olha para dentro dele e reconhece que se estou aqui e você, se está aí hoje com vida e se deparando com algo sendo dito desta forma, eu quero te dizer de todo o meu coração, eu te falo diante desse Deus, e Deus, Ele conhece o meu coração. Mas estou falando com você que estou com o meu coração canalizado ao coração de Deus para alcançar o teu coração e fazer com que você entenda que a vida que você está levando hoje, ela pode ser mudada. O Senhor pode mudar o quadro da sua vida. Você tem uma folha em branco. Você tem a oportunidade de dar início à sua nova história. Uma história, eu gosto muito de Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi. Eu não sei, eu sou para guardar a letra de louvor, de algumas eu sei, eu lembro, mas o que vem na mente agora, mediante uma página em branco, você pegando,
e na outra mão uma caneta para você iniciar a escrever a sua história ou a sua nova história, não dar continuidade à história que você veio vivendo até hoje, talvez uma história triste, uma história de sofrimento, uma história de tristeza, onde você não encontrou apoio em nenhum outro, e sendo que o que tem para lhe dar, você ainda não entendeu, não o encontrou. E de repente, você pode se deparar com aquele jovem rico, que teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Senhor, mas na verdade, ele pensando que por estar obedecendo, seguindo os mandamentos, estava tudo certo, estava tudo bem, ele estava tranquilo. Mas o Senhor Jesus, ele fala algo para aquele jovem possuidor, rico, o jovem rico. Só te falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí sim você terá um tesouro nos céus. Você encontrará, você terá uma vida eterna. O Senhor é conhecedor. O Senhor sabe do que passa no meu e no seu coração. É com muito amor, com muito carinho que estou falando para você que pode ou esteja seguindo uma religião. Religião, ela nada pode fazer por alguém. Mas existe um que é o caminho, que é aquele que tem todo o poder. E é sobre ele que está aqui hoje a salvação é proclamada. A salvação é proclamada. E diante da frase em que mencionei no dia de ontem, e diante da frase que passei para você no dia de hoje, lembre-se bem que as misericórdias de Deus acordam mais cedo do que eu, do que você. Ela acorda mais cedo porque Deus não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Não dormita. Esse Deus que é o Deus Criador, o Deus grande, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que está aí neste momento usando este pequenino grão de areia, vou dizer assim, sendo mais miserável entre os pecadores, como disse o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, ele dizendo: eu sou o mais miserável entre os pecadores. O reconhecimento dele por aquilo que ele tinha feito, mas estava vivendo em novidade de vida, ele estava tendo uma outra vida. Então, olhando dessa forma, esse pequenino grão de areia, esse miserável, mais miserável entre os pecadores, está dizendo para você: sem Jesus você pode até conseguir, você pode até fazer o que você está fazendo e pensar: não, eu posso fazer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã, olha, eu vou comprar, planejar, fazer planos. Você pode fazer. Não é nada, não é pecado você fazer planos, você se planejar, não é pecado, e muito menos se preparar. E você, olhando dessa forma, o ser humano em si, ele se prepara para muitas coisas. Mas o que é necessário mesmo, ele deixa de lado, que é se preparar para viver eternamente com Deus, pelo poder que foi dado no nome que é sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Se
simples assim. Você não se prepara. Eu cheguei a trazer a devocional a respeito de um folhetinho de evangelização, de evangelismo pessoal, onde talvez você recebe e você não percebe. Há vários folhetos. Se eu pegar um folheto aqui, como se fosse para evangelizar a você, ali tem uma mensagem. E quantos pegam um folheto onde encontram-se aquele com o coração ardendo em evangelizar, em mostrar, em passar para aquele ou para você o que o Senhor tem para a sua vida? Eu digo a você que ainda não teve um encontro com o Senhor, não sabendo que tendo esse encontro com o Senhor, você se tornará a pessoa mais feliz. Ou você se unirá a muitos felizes. Você se tornará a pessoa mais feliz, unindo-se à multidão dos que se encontram desfrutando da verdadeira felicidade. Melhor dizendo assim, né? O Espírito Santo, ele nos corrige no modo que a gente fala. De repente você fala, e quando você fala, e o Espírito Santo vem e mostra, diga assim: você se tornará a pessoa mais feliz, unindo-se à multidão daqueles que já estão desfrutando de toda, de muita ou da verdadeira felicidade. Seja feliz, entregue-se completamente a esse Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E lembre-se que o Senhor irá mandar chuvas de bênçãos para você. Ele irá mandar chuvas para te refrescar neste deserto, no deserto pelo qual você se encontra hoje. Sabe por quê? Tem poder, há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Esse Deus, ele é tremendo. Há poder no sangue de Jesus. Olha, se você não puder correr, ande, sabe? Se você não puder correr, procure, se esforce para você se andar. Talvez você não pode correr, mas você vai devagarinho. Mas de repente, nem devagar você está conseguindo, nem andar você está conseguindo. Se arraste aos pés do Senhor. Mas não pare, não desiste, não pare agora. Amém? A devocional diária de hoje se encontra no título, no capítulo 61 de Isaías. E é um texto muito lindo, maravilhoso, onde você vai se deparar com a salvação é proclamada. A salvação é proclamada. Você vai entender completamente, pois sei do que estou falando, e o que estou falando, eu estou colocando em prática, me esforçando para colocar em prática a cada dia de vida em que o Senhor tem me concedido, após ter vivido grande tempo, a maioria da minha vida vivendo não de conformidade com a palavra do Senhor. Mas ao ter esse Deus na minha vida, ao ter esse encontro maravilhoso, agradecendo a todos aqueles que intercederam pela minha vida, que me ajudaram,
Sendo eu conhecedor da palavra, me afastei dos caminhos do Senhor. Me afastei dos caminhos do Senhor e eu sei que as consequências foram cruéis. As consequências, elas foram amargas. A colheita, ela foi ruim, foi péssima. Mas tiveram muitas pessoas, tiveram muitos servos de Deus, intercedendo pela minha vida. E assim, da mesma forma, intercedendo pela tua vida também neste momento. Então, para você que ainda não teve este encontro com o Senhor, esta é a oportunidade para você ter esse encontro, se abrir o teu coração, dizendo para Ele: Senhor, eu estou ouvindo algo que eu ainda não tinha ouvido, ou se ouvi, eu não tinha percebido, eu não parei para ouvir, mas hoje, por uma mensagem que eu estou me deparando com ela, eu estou passando por uma luta, eu estou em um deserto que parece não ter fim. Um deserto que venho carregando, que estou enfrentando, e não há pouco tempo. Eu estou em um deserto, como foi o deserto daquele homem que ficou 38 anos, lá no tanque de Betseba, Siloé, tanque de Siloé. Ficou 38 anos naquele deserto, esperando as águas se moverem. E quando as águas se moviam, tinha alguém que pulava antes dele, porque eles estavam esperando, mas ele estava ali, ele esperando ser lançado, até que chega alguém ali e se depara com aquele homem e recebe uma palavra. E ele sai, ele encontra ali a saída, ele vê aquela luz. Essa luz só pode ser Jesus, que chegou diante dele, Meus amados irmãos e irmãs, eu quero dizer para você, você ouvinte da palavra, você simpatizante pela palavra, pelo Evangelho, mas ainda não tomou a sua posição, a sua decisão em se decidir por Cristo. Você talvez ainda não tomou a decisão de confessar a Jesus diante dos homens. Se você não se confessar a Jesus diante dos homens, como foi ontem, que coisa linda, os embaixadores, as crianças, eu parabenizo mais uma vez o ministério, o nosso ministério, o ministério o qual eu faço parte, pertenço da Primeira Igreja Batista. Eu não pude estar presente, tive que ir pelas redes sociais, acompanhei, que coisa linda, que coisa maravilhosa ver as crianças que foram ensinadas, estão sendo ensinadas nos caminhos do Senhor, ensinando aquelas crianças, elas falando os versículos ali de coisa linda, maravilhosa. Eu parabenizo Felipe, ou todos os conselheiros, onde foram seis que estavam ali, e vendo aquelas crianças envolvidas, mensageiras do rei, e as mensageiras e os embaixadores, você fica maravilhado por estar ali vendo o que é de Deus, aquilo que o Senhor tem a dizer ao teu coração, e mostrar que temos na palavra do Senhor. Você que tem o seu filho e pode ensinar a ele o caminho certo, ensinar a criança o caminho que deve andar enquanto ele é pequeno, para que quando vier a envelhecer, não venha se desviar dele. E ainda que se desvie, ele vai ouvir uma voz vindo atrás dele, por detrás dele, dizendo:
Filho, este é o caminho, andai por ele. Você aprendeu assim, o seu pai te orientou assim, a sua mãe te ensinou dessa forma, filho. Este é o caminho, andai por ele, andai por ele. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não é pecado você fazer plano. Não é pecado. Não é pecado. Mas saiba você que a resposta certa é dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos. Você pode. Você pode fazer planos. Não é pecado. Agora, preparar é necessário. Você se preparar para uma vida eterna. E vida eterna com Deus, você tem que confessar ao Senhor. Se entregar a Jesus, reconhecendo a Jesus, entregando a tua vida a Ele, confiando nele, o mais Ele irá fazer na sua vida. Ele irá fazer. Não tenha dúvida disso, meu querido. Não tenha dúvida. Pois o Deus a qual criou os céus e a terra, eu volto a repetir, Ele se faz presente. Eu sinto a presença dele aqui nesse instante. Usando meus lábios, eu por mim mesmo não encontraria palavras para atingir o... Cadê meu copo com água? Sumiu. Ah não, achei. Tem cada hora, cada um. O copo está bem ali, escondeu. Eu falei assim, será que ele saiu? Procurou meu copo, cadê esse copo? Aí estava ali, ó, escondidinho. Mas não adiantou que os olhos, ó, viu ele? Aí ele aqui, glória a Deus. Água, a água da vida. Jesus é a água da vida. A água é a base de tudo. Então a necessidade de você confessar a Ele com os seus lábios, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. É palavra de Deus. E se você não confessar Ele diante dos homens, Ele também vai te negar diante do Pai. Agora, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele irá confessar você diante do Pai. Este aqui me confessou, este aqui me reconheceu, este aqui me reconheceu. Ele deu crédito à minha palavra, ele entendeu. E confessou diante dos homens. E por ele ter me confessado diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aos embaixadores ontem. É a lição dos embaixadores. Que coisa linda. Que coisa linda. Termos alguém que se preocupa conosco. E deixa para mim, para você, fazer a nossa escolha. Qual a escolha? O que você pensa a respeito de vida eterna e de morte eterna? O que você pensa? Talvez você não acredita em vida após a morte e nem morte após a morte. Interessante, né? Talvez você não acredite em vida após a morte. Ih, não, morreu aqui, acabou. Você fala isso, não fala? Eu estou falando para você que está falando, que fala isso. Eu estou falando para você que fala, eu estou apontando o dedo no sentido para chamar a sua atenção. Vou fazer assim, assim. Porque se eu estiver apontando assim, tem 3 do meu lado. Ó, são 3 apontando. Eu apontei o dedo e peço perdão por ter apontado o dedo. Mas eu quero dizer assim. É dessa forma. Pedindo perdão e ao mesmo tempo dizendo para você o que você pensa de vida após a morte. Para você,
morreu, acabou? Para você, morreu, acabou? Aí você tem que viver aproveitando aqui do jeito que você tem, aí vai vir um aperto, aí você vai lembrar de quem? Do Senhor, de Deus. Aí o Senhor é longânimo, Ele está te dando a oportunidade, a você que está ali com os seus, eu vou colocar assim, os seus 90 anos, os seus 80 anos, mas está lúcido, entendendo, e até mesmo ouvindo, ou já ouviu do Senhor, e carrega na sua mente que morreu, acabou. O Senhor é longânimo. Ele está te dando tempo para você se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender de quê? Está entendendo não, Belisandro? Eu estou falando cada coisa aqui. Arrepender para... Não, mas ele é bom, senhor. Aí você pode pensar assim, eu não faço mal, não prejudico. Aí está falando para me arrepender. E eu estou falando aqui para você se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender dos seus pecados por não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você se arrependendo, Ele te garante que você terá uma vida eterna. Não pense você que morreu, acabou. Não pense você que morreu, acabou. Não acabou, não. Tem duas opções. Ou você vai viver, porque existe vida após a morte. E tem morte após a morte também. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso segue juízo. É bíblico, Hebreus. Você vai encontrar. Em Hebreus. Não vou saber para você falar para você agora o endereço certinho. Os embaixadores do rei sabem. Fala para eles, ó. Ontem faltou reconhecimentos gerais da palavra de Deus, Bíblia. Houve distribuição, condecorações de medalhas. E em nome de Jesus, que maravilha. Eu fiquei maravilhado, sentindo não poder ter estado ali presente com eles. Mas ao mesmo tempo, maravilhado, porque eu fiquei. E tenho certeza de que aquele momento irá ficar guardado no coração dele, marcado no coraçãozinho de cada um deles, onde vão se lembrar do conselheiro, de seus conselheiros. Hoje existe o conselho tutelar, que dão conselhos que não, vou dizer para você, conselheiro tutelar, a lei hoje, não infringindo a lei, eles estão ali para dar os conselhos, não dizendo que nem todos estão ali para dar conselho, mas eu recebi um conselho hoje, eu não tenho meu filho aqui do meu lado, eu não tenho meu filho comigo, por causa de um conselheiro que deu um conselho que não foi conforme o que eu estava passando para o meu filho, não foi. E eu não me lembro daquele que falou aquilo, que eu gostaria de chegar para ele e dizer para ele que o conselho que você deu para o meu filho, foi um conselho para levar ele à morte. Eu sei que tem um tempo, Deus tem um propósito dele. Eu sei que Deus tem, mas o conselho que você deu a você, que hoje pode estar deparando e pode até lembrar que foi você, e que o Senhor possa colocar você diante desse momento, ouvindo alguém desabafando e dizendo para aquele que deu um conselho, você que é conselheiro tutelar, do conselheiro tutelar, conselho tutelar, tem os conselheiros. Mas o conselheiro ontem não. Os conselheiros de ontem foram para ensinar o caminho. Aquilo ali é conselheiros. Baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Hoje eu não tenho meu filho. Mas falamos dele todos os dias. Ele está vivo.
dentro do meu coração. Fez as suas escolhas, fez a sua escolha. Assim como você está tendo a oportunidade de fazer a sua escolha agora. Mas saiba de uma coisa, que existe vida após a morte. Existe vida após a morte e morte após a morte. Vida após a morte com Jesus e morte após a morte sem Jesus. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Qual escolhe tu a bênção, para que viva tu e a tua casa? Qual bênção? O que você vai escolher? Eis que ponho diante de você. E você, depois de ouvir tudo isso, você vai escolher, vai optar para morrer eternamente? Está preparado? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Eu estou falando assim para você entender. Para você que até discute, que você que recusa, que vem alguém ali, você critica, mas não sabendo. Eu sei que há muitos que estão levando, talvez não estão vivendo uma vida condizente com o que a palavra está orientando. Então ele vai ser, de certa forma, você não vai aceitar. De repente você conhece aquele ali, ele diz que é crente. Agora eu me lembro do apóstolo Paulo dando testemunho do servo Timóteo. Dele todos davam um bom testemunho. Onde ele morava, por onde ele passava, onde ele ia, todos davam dele bom testemunho. Por quê? Porque ele vivia com Deus, tinha o seu coração completamente agradecido a Deus. Timóteo. E aqui está eu, Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação. E por Jesus ter me salvo, ter me dado a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar com você esta mensagem, vinda do coração de Deus. E eu não cheguei na devocional. Eu falei, hoje eu só vou falar devocional. Hoje eu só vou falar devocional. O Senhor conhece meu coração. Diante desse Deus, eu pensei em fazer hoje em 20 minutos. Eu falei, eu vou fazer a devocional hoje de 20 minutos. Como eu disse ontem, daquela estrada reta. Onde naquela estrada reta há várias coisas lindas de vários lugares. E dos dois lados, aliás, vários lugares. Dos dois lados. Presta atenção, beleza. Opa, presta atenção. Presta atenção. Aí, coisas belas do vale, você vai chegar olhando, assim dessa forma, você vai se saboreando, se crescendo. Eu fiz no meu coração, diante desse Deus, mas a estrada reta, ela é tão maravilhosa, o caminho certo, o caminho estreito, ele é tão gostoso, embora muitos se julgam pesado. E o Senhor Jesus vem e diz, os meus mandamentos não são penosos. Quando você faz por amor, quando você se entrega com prazer, com amor, com gratidão a esse Deus, os mandamentos dele não se tornam pesados. Não são. Enquanto muitos dizem, eu ser crente, tem que deixar, não pode fazer isso, não pode. Você pode sim, você pode desfrutar da vida, você pode passear, você pode viver em família, você pode sim. Aquele que diz que você não pode, você pode, porque todas as coisas me são lícitas. Você pode. Agora tem coisas que não convém você fazer, tem coisas que você não deve fazer. Aí aquilo que vai destruir a sua vida é bom você não fazer. Mas poder você pode. Você é livre, ninguém vai te proibir, segurar você não pode. Você vai chegar, eu posso dizer por mim, que quando eu fui ali cair no laço das drogas, ninguém pegou a droga e colocou na minha boca, não. Foi eu, a curiosidade,
foi de ir lá e saber o que tinha ali. E ao experimentar, olha só, deu no que deu. Consequências. Mas pude, ninguém me proibiu. Por pensar que eu sou dono de mim mesmo. Mas aquele que está lá em cima estava vendo e teve misericórdia da minha vida. E tem misericórdia da sua vida também. Por isso a mensagem da devocional é a proclamação, a salvação é proclamada. A salvação é proclamada. Gostaria que você entendesse guardasse no teu coração essa devocional. Até aqui o Senhor me deu para chegar nessa devocional de maneira que você venha entender e tomar uma decisão. Tomar uma decisão, a decisão mais sábia de toda a história, que é a decisão de decidir-se por Cristo. Embora você está podendo fazer, mas uma coisa eu te digo, é porque Deus está lhe concedendo força, vida, saúde. Porque sem mim nada podeis fazer, palavras de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Você está fazendo o que está fazendo, porque Deus está permitindo, Deus está deixando você ir, até cair a sua ficha, como foi a palestrante da palestra que participei, onde saí dali também maravilhado em ouvir. A psicologia nada mais é do que na palavra de Deus. Psicólogo nada mais é do que está orientando na palavra de Deus para aqueles que são cristãos. Existem os psicólogos que não têm o conhecimento da palavra de Deus, mas o que eles vão explicar para você está baseado dentro da palavra, porque não há onde eles buscarem recursos para passar ou ajudar alguém a sair do momento, ou da crise, ou daquilo que se encontra, a não ser na palavra de Deus. Não há como. Esta é a grande verdade. Então a proclamação, a salvação é proclamada. Isaías 61, versículo 1 somente. Eu vou ficar no versículo 1. No capítulo 62 vai vir a glória futura de Jerusalém. Por mim, amanhã, se Deus permitisse, eu gostaria de falar aqui. Mas eu sigo a devocional, de repente pode, quem sabe, está até cair aqui. Se for, glória a Deus. Eu senti o desejo de falar. E dá vontade de você falar o 63 também. Deus salva e vinga o seu povo. Dá vontade de você falar também. Dá vontade. Eu, por mim, falando aqui, mas eu virar a folha, peguei um monte de folha aqui e passei. Aí caiu lá em Atos dos Apóstolos. Gostaria de falar também, qual o título aqui? A instituição dos diáconos. Olha só, a instituição dos diáconos. Vou passar 3 folhas para frente. Umas 20 folhas que eu voltei aqui, não sei. Voltei e caiu lá em Marcos. A parábola do semeador. Gostaria de falar também. Aí olha o título mais à frente. A parábola da candeia. Aí a parábola da semente linda. Uma parábola linda. Mas como eu vou prender isso tudo de uma vez só? Como é que eu vou querer? Eu gostaria de falar. Vou passar umas 10 folhas para trás. Vai cair onde? Naum. Velho Testamento. Aí Velho Testamento. O que está ali? Naum. Quem foi Naum? Naum significa consolo. Ao consolo de Deus, ao consolo. Naum significa consolo, ao consolo. Ou consolação, aliás. Consolo ou consolação. Não, cai aqui. Eu podia falar aqui. Mas hoje a devocional não, a devocional é aqui. 61. Então, para quê? Há tantas. E você pode estar ali,
aprendendo, você tem esse manual. Desculpa aqui, tá, gente? Meu nariz. Não estou entendendo se tem que procurar médico, mas eu tenho um médico dos médicos, mas temos que cuidar também, né? Precisamos ver. De vez em quando está dando essa correção no nariz ruim, né? Aí você vê e fala, nossa, pegou o teu papel higiênico lá. Me perdoa. Mas, louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Então, a proclamação, a devocional de hoje é: a salvação é proclamada. Neste momento. Tantos anos atrás, Isaías, tantos anos atrás, quer ver aqui a minha Bíblia de estudo, só para você ter uma ideia do Senhor manda, você vai fazendo, né? O Senhor está ordenando, Ele é o dono, é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador de todas as coisas. Só para ver que a introdução ao livro. Ah, meu copo. Então, unir minha água. Pegar ali. Agora não tem água. Se tiver água, vai lá na cozinha. Aí você vai deparar aqui, ó. Cantares. Isaías, a introdução. Eu quero o primeiro versículo. Misericórdia. Vai devagarinho, se correr não, hein? Correr não sei pra quê, é mesmo. Eu não sei por que eu tô correndo, não. Tá no 9, no 8. Quando passa uma folha, vão um monte. Olha, agora para chegar nele, vem mais 3 folhas junto. Eu quero uma folha. Eu quero no início, a introdução do livro de Isaías. Dificuldade em Isaías. Achei. Glória. O tema deste livro é expresso no significado do nome Isaías. O Senhor, olha o significado do nome de Isaías. O Senhor salva, ou o Senhor é Salvador. O livro de Isaías contém mais profecias sobre o Messias do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Na verdade, o plano de salvação é revelado de maneira tão abrangente na obra de Isaías que Agostinho o chamou de Quinto Evangelho. E outros se referiram a ele como a Bíblia em miniatura. Olha que profundidade. Alguns tentaram desacreditar a autenticidade das profecias de Isaías, sugerindo que ele não foi o autor de todas elas. A teoria histórica quanto à autoridade deste livro, no entanto, afirma consistentemente que Isaías compôs todo o livro. Esta teoria é respaldada pelo fato de que todas as vezes que um destes trechos que os liberais questionam é citado nas páginas sagradas do Novo Testamento, Isaías é mencionado como sendo o seu autor. Tradicionalmente, acredita-se que Isaías foi filho de um príncipe de Judá. Certamente, ele não se incomodava na presença de reis. Não se incomodava na presença de reis, como está em Isaías, no capítulo 7, versículo 3 ao 12, 37, 12, e a riqueza dos seus vocabulários sugere que era um homem que havia recebido educação e cultura.
Ele serviu por mais de 40 anos, no ano de 697 a 740 anos antes de Cristo, antes da vinda do Messias, durante os reinados de 4 reis de Judá, em Juízes, capítulo 1, versículo 1, Uzias, Jotão, Acás e Ezequiel. Enquanto Uzias e Jotão estiveram no poder, houve relativa paz e prosperidade para os textos de Isaías, bem como os dos profetas contemporâneos, Oséias, Amós e Miqueias. Revelam que o povo estava empobrecido espiritualmente. Oséias 4, 1, 2, 6 e 8. Amós 2, 6, 8, Miqueias 1, 5, 3, 5. Quando Acás ascendeu ao poder, a Síria sitiou Jerusalém. Nesta ocasião, Isaías recebeu a tarefa de encorajar o rei a confiar unicamente no Senhor, mas Acás pediu ajuda à Síria, no lugar de crer na proteção divina. Ezequias deu grandes passos para propiciar a reforma religiosa no país e tinha um bom relacionamento com Isaías. Não se sabe com exatidão quando Isaías morreu, mas, de acordo com a tradição, ele foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Aqui está a introdução do livro de Isaías. E eu vou só ler a devocional aqui para colocar um ponto final. Amém? Olhando para esse título, para esse versículo, onde diz assim: a salvação é proclamada, você vai ver Isaías sendo usado por Deus e o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 61, versículo 1, você encontra. Jesus leu essa passagem numa sinagoga em Nazaré para descrever seu ministério. Em Lucas, no capítulo 17 ao 21, você vai se deparar. Ele veio para pregar as boas novas, para curar, trazer libertação, para proclamar graça e para oferecer conforto. Por isso, não rejeite o amor de Jesus. Renda-se diante do Pai. O Senhor se agrada quando nos apresentamos como nosso coração quebrantado. É o que eu tenho sempre falado, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza e não desprezará. Por isso, não rejeite o amor de Jesus. Renda-se diante do Pai. O Senhor se agrada quando nos apresentamos com o nosso coração quebrantado. Ele quer nos dar a salvação e fazer com que tenhamos uma vida plena e abundante. Aí você pode conversar com Deus. Neste momento você pode falar para Ele. Você pode dizer para Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, entendendo que esse Deus, no qual Ele é o Senhor, você pode falar claramente: Senhor Deus e Pai,
querido, Senhor Deus e Pai querido, Deus grande, Deus forte, Deus Criador dos céus e da terra, você pode dizer, obrigado, porque o Senhor, obrigado. Você pode dizer de todo o teu coração, obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Olhando assim, dessa maneira você pode entender, você pode fazer com que o teu coração se alegre, se aquiete e se deslumbre, onde você se encontrará a paz que excede todo entendimento. Aí você pode dizer, seu único Filho, Senhor Jesus, o Senhor, obrigado por ter nos dado seu único e amado Filho. Olhando para esse versículo, você vai ver, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Se o Espírito de Deus está sobre mim, obrigado, Deus, por o Senhor ter nos dado Jesus, seu único Filho, para que morresse em nosso lugar, levando sobre ele, oh Deus, é tão bom você ouvir uma palavra vinda do coração de Deus. É tão bom você saber que esse Deus, esse Jesus, é aquele que tem o grande poder, em estar ouvindo, em estar meditando, em ver você meditando na palavra, reconhecendo como Senhor da sua vida, como único, suficiente, exclusivo. Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para essa palavra, eu me deparo com muitas verdades pela palavra do próprio Deus. Me deparo com muitas palavras, muitas e muitas bênçãos vindas da parte desse Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é aquele que tem o grande prazer em perdoar. Por isso, entregue-se a Jesus. Confie a sua vida a Ele. Confie a sua vida a Ele. E entenda que Ele te ama e tem para você o que você nem imagina. Você nem imagina. Mas Ele é a salvação. Seu único, exclusivo Salvador. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por poder entender que esse Deus, embora esteja com as suas mãos estendidas, embora esteja com as suas mãos estendidas, e de repente você é um daqueles que não tenha dado crédito ao que Ele tem para você, eu quero dizer, aceite enquanto há tempo. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e o consumador da nossa fé. Não perca, não tire em momento algum os olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus, pois Ele é o autor da nossa fé. E agora
São quantas horas que eu nem olhei a hora hoje? 6h56 no dia 2 de julho, onde coloco aqui um ponto final nessa devocional diária do dia de hoje, onde você entendeu e pode fazer a sua oração onde quer que você estiver, independente da situação em que você se encontra. Deus, Ele é contigo e você pode orar. Aqui na devocional, uma orientação de uma oração. Senhor Deus e Pai querido, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus, seu único Filho, para que morresse em nosso lugar, levando consigo todo o pecado. E por isso hoje tenho livre acesso a Ti. Posso ser salvo e posso morar na eternidade, se apenas eu crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Peço que o Senhor perdoe meus pecados, me traga liberdade e restaure-me. Restaure meu coração, assim como diz a sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento tão maravilhoso aqui diante do Senhor, onde tivemos essa orientação pela tua palavra, onde a gratidão dentro do meu coração, Senhor, onde há uma gratidão dentro do meu coração, onde sou completamente grato a Ti. Por isso, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo, por essa palavra, por essa riqueza de detalhes, onde encontramos na salvação quando foi proclamada. Isaías, capítulo 61. Por isso, no nome de Jesus, aqueles que irão deparar com essa mensagem, Senhor, que irão ir até o fim, que o Senhor possa, meu Deus, alcançá-los, trazendo cura para aqueles que estão à espera, milagres, para aqueles que estão esperando também um milagre, e estão até, meu Deus querido, com o seu coração voltado para Ti, e estão depositando em Ti a confiança. E o Senhor não é um homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Oh, esqueci do versículo, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome. Mas o Senhor é um Deus que não mente, não é um homem para que minta. Então, por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti essas vidas que ainda não souberam, não tiveram encontro, mas neste momento estão ou irão se decidir, onde tenho pedido ao Senhor que coloque diante dessas mensagens pelas quais o Senhor tem colocado em meu coração. Oh Deus querido, aquele que tem um coração quebrantado e contrito, não importa quantos, eu sei que são muitos, mas que um possa ouvir, Senhor, e terem a sua vida, ter a sua vida, ter o entendimento e render aos Teus pés. Eu entrego esta oração a Ti. Eu agradeço a Ti pelo privilégio, pelo meu ministério, pela Igreja Batista aqui em Benfica, e aqueles que se sentirem tocados e desejarem nos fazer uma visita também, Senhor. Meu Deus, que possam vir e entender que ali há palavras de ensino, de ensinamentos, e que não basta somente ouvir a palavra em que estiver ali, no momento sendo pregado. Precisa haver o compromisso, a necessidade de estar ali, de certa forma, olhando para Ti somente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo.
Obrigado pelo privilégio de ter sido alcançado pelas bênçãos celestiais, pela bênção da salvação, pela restauração que tive na pessoa bendita do Senhor Jesus. E obrigado por estar continuando, por continuar me restaurando. Preciso ser restaurado, preciso deixar muitas e muitas coisas, Senhor, para trás. Por isso, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, de nossas vidas, da humanidade. Eu intercedo pelo nosso país, intercedo pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela minha vizinhança, pela minha família. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Aqueles que se encontram neste momento, Deus, em um funeral, onde a Tua palavra nos diz, nos mostra, nos orienta, que melhor é que venhamos a estar em um funeral do que em um banquete, em uma festa. E quantos escolhendo, Senhor, as festas para estarem? Quantos estão escolhendo? E não... Oh, meu Deus, não sei nem como explicar, mas melhor é estar no funeral, pois somente ali, porque ali, somente ali, todos ficam em silêncio, meu Deus. Só as lágrimas se manifestam, lágrimas de dores, lágrimas de arrependimento por não ter feito melhor, por ter guardado rancor, por não ter perdoado. Ali se vê o fim de todos nós. Não somos nada a não ser pó e cinza. E por sermos pó e cinza, Senhor, nós te adoramos, eu te adoro. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Aceita, Senhor, essa devocional, esta oração em que coloco diante de ti. Essa mãe que chora pelo filho. Esse pai, meu Deus, que não sabe, não está tendo domínio sobre o filho. Onde hoje está tudo invertido, Senhor. O certo se tornou errado. E o errado se tornou certo. Que venhamos a ter o discernimento pela Tua palavra. Pela Tua palavra, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor e Salvador Jesus. Aqueles que estão, ó Pai, ensinando, que abriram até as suas igrejas, as suas portas para pregar o Evangelho. Meu Deus, quantos estão ali, Senhor, não com os pensamentos voltados para Ti, estão com os pensamentos de outra forma, não sei. Não compromissados com o Senhor, porque não concordaram onde estavam, meu Deus. E quantas portas se fecharam, porque o Senhor, não foi o Senhor quem abriu. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esse leque que o Senhor abre, pela visão que podemos ver, por estarmos andando em espírito, podemos contemplar as coisas do espírito. Mas o homem natural, ele não pode compreender as coisas do natural. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Por isso, muito obrigado, Deus. Alcança toda a minha família, toda a minha parentela, a família desse irmão, desse ouvinte, ó Deus querido, que tem até então ido até o fim nessas devocionais que são longas, mas o que importa, o importante acima de tudo, é não ver o tempo, e sim aproveitar o tempo oportuno e render aos teus pés, no nome e por amor de Jesus. Eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe
sua vida, um ótimo, maravilhoso domingo. Hoje tenho que trabalhar pela parte da manhã, não posso, tenho que trabalhar, preciso, mas aqui me encontro alimentado, mandando meu forte, meu carinhoso abraço ao meu amado pastor Marcos Alexandre, pastor José Augusto, pastor Luiz Pedro, pastor Fabrício, pastor Edson em Liberdade, pastor Roberto em Bicas, pastores, pastor Daniel, meu Pai, pastor Robson, missionária Elisângela, meu amado e querido irmão pastor Dirceu e toda a família, a cada um de vocês, meu forte abraço. Receba o abraço desse que vos fala, Belisário, mas agora abrace você mesmo e receba o abraço carinhoso do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Sinta-se abraçado por Jesus. Esta é a minha forma de agradecer a você que já se inscreveu neste canal e tem ouvido as mensagens, e a você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, aceite-o. E eu peço um voto de confiança. Deixe o seu like. Eu não sei pedir isto, mas para que o YouTube entenda que está sendo bom para você, que você está sendo alimentado, tá? Em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ficarei completamente grato a você por ter entendido que aqui está alguém grato pela libertação, que é totalmente grato pela libertação. Aqui eu ponho um ponto final. Lembre-se da frase do dia de hoje. O Senhor irá mandar chuvas para te refrescar neste deserto. Sabe por quê? O sangue de Jesus tem poder. Não pare nunca. Não pare agora. Eu digo melhor, não pare nunca. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, arraste-se. Mas não pare. Este é o meu pedido, o meu desejo, o desejo do meu coração, que ainda que eu não possa estar andando, que eu possa encontrar forças para me arrastar diante desse Deus, tendo a certeza de que Ele está me sustentando. E eu digo de todo o coração, Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor. Receba a vitória, no nome, por amor de Jesus. Bom domingo, ótima semana e saúde para todos aí. Ore por mim e eu estarei orando por cada um também, por sua vida. Embora não conheça, mas você faz parte de minhas orações também. Estou apresentando a sua vida também ao Senhor. Amém? Fique na paz. Um bom dia.